Olá, estamos começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Você sempre nos acompanha, toda semana temos recebido um convidado diferente para falar sobre diversos temas que são do interesse da comunidade. E hoje nós estamos recebendo o desportista Denarte Dávila para falarmos um pouco sobre o esporte, porque o esporte também é um segmento importante para a sociedade. E hoje nós vamos falar sobre diversos temas, como políticas públicas para o esporte, expectativas para os próximos anos, e vamos falar um pouquinho do passado esportivo, porque não poderíamos conversar com Denarte sem falar do passado esportivo. Obrigado pela sua presença em nosso programa, Denarte. Eu que agradeço esse honroso convite e estou à disposição sempre. E principalmente a nós que somos amantes do esporte e de nossa querida Montes Claros. É isso mesmo, né? Denarte, a gente começa falando um pouquinho, não poderíamos deixar de falar um pouquinho do passado esportivo de Montes Claros, né? Já que você é o idealizador do Troféu Bola Cheia, o Memorial Bola Cheia é um acervo, um celeiro de memórias daqueles que fizeram o esporte em Montes Claros. Primeiro eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Denarte, como surgiu essa ideia de resgatar o esporte em nossa região? Olha, quando faleceu Marcelino Paz do Nascimento, em março de 2002, eu fui ao velório que foi na Praça de Esporte, no MCTC. E cheguei lá e eu vi tantos atletas que no passado, meus ídolos, e depois ficaram meus amigos, são meus amigos. E quando o Marcelino, eu vi a imprensa procurando saber quem é Marcelino. O pessoal falava de foto, ninguém nada. Então veio algo em mim o seguinte: você tem que procurar resgatar o futebol, o esporte de Montes Claros. A partir dali eu criei um encontro dos ex-jogadores para a gente encontrar em momento festivo, para a gente trocar ideias, rever, falar sobre o passado. E eu aproveitei e criei o Troféu Bola Cheia, que é um evento que homenageia as modalidades esportivas de Montes Claros. Pessoas esquecidas, mas que têm um grande desempenho com o nome de Montes Claros. Os Paralímpicos, por exemplo. Que gratidão você homenagear os Paralímpicos. Entendeu? São várias modalidades esportivas e demonstrar que Montes Claros tem pessoas de altos rendimentos, mas tem outros que também têm seu potencial e que merecem também uma homenagem. Então eu peguei e criei o Prêmio Marcelino Paz do Nascimento. Quando eu falei eu criei, com Zé Carlos Gomes e Jorge Nandi. E Jorge Nandi, que nós amadurecemos essa ideia. E deu certo. E com essa situação aí do Covid para cá, da chikungunya, do vírus da chikungunya, eu passei alguns momentos de sequela e continuo, mas eu quero voltar com Bola Cheia, um evento especial para a gente retomar, se Deus quiser. Muito bem. Bom, a gente aproveita a oportunidade para dizer que Denarte, ele foi atleta dos dois grandes clubes de Montes Claros, né? As duas grandes paixões do Montes Clarense, que é o Ateneu e o Cassimiro. Denarte também é enxadrista, foi atleta de futsal, também atuou como dirigente da Olibamoc, né, da Olimpíada Universitária também, e a Olimpíada das Indústrias. Hoje ele é membro da Associação de Garantia de Atleta Profissional de Futebol, a AGAP. Então, é uma pessoa qualificada para estar à frente do esporte de Montes Claros e principalmente da sua memória. Bom, aqui a gente viu que você participou e participa de outras áreas do esporte de Montes Claros, mas tudo começou com o futebol. Por quê? E aí é uma pergunta que você fica à vontade para responder, né? Por que o futebol de Montes Claros foi tão efusivo entre as décadas de 60 e 80 e depois isso não continuou nessa mesma pegada até que você pudesse criar o Troféu Bola Cheia para homenagear, inclusive, as modalidades atuais, né? Esse ato, né? Esse período em que nós ficamos, por assim dizer, sem muita expressividade. Por que você entende que isso aconteceu? Olha, é porque o esporte, ele está no sangue. O esporte faz parte da minha vida, minhas grandes amizades. E
E por que como o esporte de Montes Claros, principalmente o futebol, as outras modalidades também, não foi para frente? O futebol, a ausência de um estádio. O estádio de Montes Claros deveria sim ter sido construído para 10 mil pessoas. Hoje você não constrói um estádio para 10 mil para ficar permanente. Você constrói um estádio multiuso, você pode ampliar para 12 mil, 14 mil. Serra Dourada é assim, construir ele para 39 mil, com projeção até 60. Até hoje está com 39 mil. 39 mil. E também o esporte, o município talvez não investe tanto no esporte como investe na educação e na saúde. Mas eu concordo que prioridade, saúde e educação. E o esporte pode andar muito bem paralelo com a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação. Então a gente sente assim, Montes Claros é uma cidade polo. Montes Claros 420 mil habitantes. Montes Claros é uma referência em Minas Gerais. Mas não é ainda no esporte. Nós temos atletas aqui de altos rendimentos. E o que você acha que falta que com o apoio da iniciativa privada e do município, eu acho que é avançar mais em políticas sociais. Essa criançada, essa juventude aí, muitos não têm condição de frequentar clube, muitos não têm condição de pagar uma escolinha simples. Quantas escolinhas tem de futebol em Montes Claros e crianças não têm essa oportunidade? É verdade. Uma parceria, o município, com essas escolinhas, voltar ao esporte de alto rendimento na Praça Esporte. Certo. Antes de falar sobre isso, eu queria voltar no passado um pouquinho, né, para a gente falar um pouco sobre os grandes nomes, os grandes clubes que ficaram no passado. Você resgatou eles no acervo, né? São quantas fotos? De todas as modalidades esportivas, de encontros ex-jogadores, do troféu Bola Cheia, fotos dos de clube, aproximadamente 10.500 fotos. 4.500 aproximadamente são digitalizadas. Então é importante dizer isso, né? Porque na criação do Museu do Esporte, por exemplo, esse acervo vai ser fundamental para a formação do museu. Mas daqui a pouco vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o esporte. Anos 50, 60, né? Que grandes clubes, que grandes nomes você pode apontar que fizeram o esporte daquela época, tanto de atletas como de dirigentes também? Olha, nos anos 50, seguramente eu já pesquisei, continuo pesquisando, e minha pesquisa é conversando com as pessoas que conviveram o esporte naquela época. Na natação, Praça Esporte, era um celeiro, porque a Praça Esporte ela foi inaugurada em 1939, começaram uma inauguração, depois fizeram outra inauguração em 1940, quando realmente terminou a estrutura da Praça Esporte. Sabu, na natação, no basquete, Jorge Câmara, João Galo. Então, assim, Zimbolão. Maria Helena, esposa de Nicomedes Almeida, no vôlei. Maria Helena Flávio Almeida no vôlei. Então, assim, e no futebol, nós tivemos grandes jogadores nos anos 50. Porque o Ateneu surgiu através de um padre, chamado Padre Osmar. Ele tinha um clube de futebol chamado Padre Osmar, era o time do padre. Aí ele virou Esporte Clube João Rebelo. O Esporte Clube João Rebelo é uma família de Toninho, todos nós sabemos, uma família de Toninho Rebelo. O que aconteceu? Quando o Ateneu perdia para o Casimiro, a torcida do Casimiro passeava na cidade e denegrindo o nome Esporte Clube João Rebelo. Eles não gostaram e tiraram o nome e colocaram Ateneu. E o Casimiro surgiu justamente do Vera Cruz, mas o Vera Cruz não é o Vera Cruz do Alto São João, é o Vera Cruz que jogava no campo do Asilo. Campo do União? Campo do União. E surgiram grandes jogadores ali que foram para o Atlético Mineiro, entendeu? João Macedo, Marcelino, Bené. Muitos daqui tiveram a oportunidade de ir para o Cruzeiro, Atlético. Não foram porque não existia praticamente salário nos anos 60. É verdade. Nos anos 60. Não posso esquecer do maestro. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, Nilson Espoletão. Foi uma pessoa que também deixou sua marca, né? Deixou sua marca, tem seu legado, tem sua história. Eu não diria que é uma página no esporte de Montes Claros, ele é um livro. Olha só. Ele e outros aí é um livro, entendeu? E também, outras pessoas assim que a gente
deu muita visibilidade para Montes Claros. A Cristina Queiroz, do handball, seleção brasileira, disputou Pan-Americano, entendeu? Altos rendimentos, entendeu? Quantos atletas que surgiu, um xadrista que surgiu aí, o Elton Rocha, mestre internacional, campeão mineiro, entendeu? Campeão mineiro algumas vezes, entendeu? Então, assim, Montes Claros tem potencial, precisa de quê? Parceria, iniciativa público-privado e apostar nesses altos rendimentos. Nós temos uma menina de jiu-jitsu aí, ela vai para o Chile agora em janeiro. Sabemos a dificuldade que é ir pelo Chile. É porque nós não temos ainda uma política de verba parlamentar para ajudar essas pessoas. Vamos falar sobre isso, né? Eu queria destacar, ainda falando do passado, Denarte, nessa primeira parte do nosso programa, porque você falou uma coisa de políticas públicas, né? Os grandes dirigentes que fizeram o esporte de Montes Claros acontecer. Nós tivemos a construção do esporte do Estádio João Rebelo, muito embasada na família Rebelo, mas nós tivemos também a construção do Estádio Zé Maria Melo e nós tivemos dirigentes que fizeram o esporte funcionar nessas décadas de 50 e 60. Eu queria que você relembrasse aqui para o nosso telespectador alguns nomes importantes que fizeram o esporte funcionar nesse período. Bem lembrado. João Melo. João Melo colocou o Casimiro na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Eles viajavam na segunda divisão, estado de terra, a maioria ia na carroceria de caminhão. Tem até um documentário sobre isso, tem um documentário. Sim. Tem um documentário que você participou também. Eu participei, né? do documentário com fotos e convoquei os atletas que jogaram naquela época e viajaram de caminhão. Foi um documentário da ESPN? Foi o documentário do Guto Rabelo, da Globo. Da TV Globo. Os Esquecidos. Os Esquecidos. Os Esquecidos. É bom a gente... João Melo, e eu tenho que citar outro aqui, o irmão dele, Zé Maria Melo. Eles são um mentor e os dois principais que ajudaram a construir o estádio Zé Maria Melo. E eu atendi a família Rebelo, né? A família Rebelo, Antônio Lafetar Rebelo, irmãos, Zé Gomes. Importante falar. Zé Gomes foi presidente, dirigente do Ateneu. Essas pessoas contribuíram muito para o esporte de Montes Claros. A cidade era dividida, Ateneu e Casimiro. Depois, nós infelizmente, surgiu um time nos anos 60, o IP. Nilson Politão, cabeça de área titular. 65 eles perderam o campeonato, eles fizeram um timaço, ganharam em 66. Eu acredito que quem criou esse time, quem montou esse time, investia muito no esporte, o deputado Edgar Pereira. Mas ele faleceu em abril de 1973, interrompeu talvez o crescimento e interrompeu um estádio em Montes Claros com o falecimento dele. Olha só, então você falou de coisas importantes aí, né? Citando aí tanto os irmãos, né? João Melo e José Maria Melo, o prefeito Antônio Lafetar Rebelo e sua família e o deputado Edgar Pereira, né? É importante, nós vimos aí, ficou claro aí, nessa sua explicação, que os grandes homens, os grandes políticos, eles se envolveram no esporte. Né? Se envolveram no esporte. O esporte é uma ferramenta transformadora. Qual criança de um bairro aí simples tem condição de pagar uma escolinha? Não tem. Qual criança dessa aí que tem condição de aprender natação? Não tem. Mas às vezes pode ser um atleta de alto rendimento que é esquecido, o tempo vai passando. E nós sabemos hoje como o mundo está hoje em termos de violência, em termos de vícios, entendeu? Essas crianças não têm oportunidade na vida. E às vezes se torna uma pessoa depois que a própria população crucifica, mas não sabe o que foi sua infância. É importante, né? O que foi sua infância. E aí... Então o esporte ele é capaz de fazer todas essas mudanças. E outra coisa, não é difícil, basta ter vontade política. Eu tenho certeza, tendo a vontade política, a vontade do município, as empresas privadas vão abraçar essa causa, porque é de interesse geral. Então aí no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre isso, né?
porque aí entra também muito a sua participação, nós queremos destacar isso. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para finalizar esse bate-papo com o desportista Denarte Dávila, falando um pouco sobre a história do esporte em Montes Claros. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, programa Câmara em Foco, aqui na TV Câmara, canal 5.3. Estamos conversando com o desportista Denarte Dávila. No primeiro bloco, relembramos um pouco do esporte em Montes Claros. Nesse segundo bloco, vamos falar desse resgate esportivo e também a expectativa para o futuro. Denarte, sobre o resgate esportivo, a gente falou no bloco passado um pouco em anos 50, anos 60, mas a partir de 2003... 2004, entra em cena o troféu Bola Cheia e aí a gente começa a mudar a visão do esporte em Montes Claros. Por quê? Porque você resgatou não só as homenagens aos atletas do passado, como você também fez questão de homenagear e premiar os atletas que estão em atividade. Exatamente. Isso aí foi para mostrar a Montes Claros que nós temos atleta. Mostrar que deveria investir mais. Quantos atletas aí, Montes Claros, que dá visibilidade para a cidade, entendeu? Então é o seguinte, você vê o mundo hoje, investe muito no esporte, muito no futebol. Nós não podemos esquecer de várias modalidades esportivas. Karatê, jiu-jitsu, handebol, voleibol, natação de altos rendimentos, entendeu? Xadrez. O xadrez, esse pleiteio é uma coisa simples, que surgiu grandes atletas através de Geraldo Brandão no Centro Cultural. Nós tínhamos uma sala, quase 30 anos, no Centro Cultural, uma sala de xadrez. O retorno da sala de xadrez não é só para jogar xadrez, é para trazer... Porque tem garoto que não pode jogar futebol, mas o xadrez, qualquer cidadão pode aprender a jogar xadrez, entendeu? E o xadrez, ele é o tipo de atividade que é o exercício da mente. É a ginástica da mente, entendeu? Poder de concentração. Eu comecei a jogar xadrez aos 13 anos de idade. Joguei até os 25 e tentei ser jogador profissional, mas como o custo era alto, eu tive que abandonar. Eu tive que abandonar o xadrez. Hoje jogo esporadicamente e também pelo lazer, né? E às vezes eu jogo sozinho xadrez. Jogo só. Jogo xadrez só. É para exercitar a mente mesmo. Bom, Denarte, então nós vimos aí, né? Tivemos uma paralisação, o hiato, no troféu Bola Cheia, mas você pretende voltar então com uma edição especial? Eu já conversei com... Nós temos o bacana desse evento, que a gente tem um engajamento de toda a sociedade, e nós temos uma comissão que você faz parte dela. Eu pretendo fazer um especial. Quem é o grande do karatê adulto? Quem é o grande do karatê de base, menor de 18 anos? E com todas as modalidades. Fazer um especial para o retorno em grande estilo. Para o retorno em grande estilo. E olha, talvez eu faça isso agora em dezembro. Eu estou dependendo de muitas situações. Entendeu? Estou dependendo de muitas situações. E o troféu Bola Cheia me encanta, me fascina. E o que é mais bacana, né? Como eu sou membro da Associação de Garantia de Atleta Profissional, através deles eu consegui trazer aqui grandes personalidades do esporte para ser padrinho do evento, como você conhece bem, entendeu? E o que impressiona é que todos eles me perguntaram. Eu falei, é similar ao troféu Guará, ao troféu Telê, porque aquilo ali para mim também foi um espelho para mim querer esse evento aqui em Montes Claros, para esse evento ser criado. Eles me perguntaram, não, já estou sabendo, porque é a referência, né? As referências, quem vem aqui passa a referência para outros. Não tem qualquer interesse político ou comercial. Eu nunca tive interesse político, eu não pleitei nada. Eu tenho uma gratidão e eu sempre agradeço a Deus que Ele me ajuda mais do que eu mereço. Porque eu fui bancário, eu passei no concurso,
Então eu tenho essa gratidão. E o esporte, eu quero contribuir ainda muito mais para o esporte de Montes Claros. Entendeu? Hoje eu tenho disponibilidade, já fui convidado a ser secretário de esporte, tive que recusar, que a prioridade minha era o banco. Era o banco. Eu conversei, primeiro a gente conversa com a família, com os amigos, e conversei no banco, achei viável, não assumi. Era muito mais vantajoso ser secretário de esporte, mas a prioridade foi o meu trabalho bancário. Tá certo, né? Naquele momento foi muito importante mesmo. Bom, e aí nós vimos esse resgate, né, do troféu Bola Cheia, que faz toda a diferença para o esporte da nossa região. Antes da gente passar um pouco para falar de políticas públicas, eu quero tratar de um assunto, né, delicado do ponto de vista da expectativa do torcedor de Montes Claros, né? É a construção do Estádio Mocão. Então nós tivemos em 1970, né, um projeto com verba disponibilizada para a construção desse estádio, mas que não foi para frente. E hoje nós temos um buraco lá. E você participou de diversas possibilidades de resgate. Como é que você vê a importância da construção de um estádio? É a prioridade para o futebol de Montes Claros a construção do estádio. Começa com 12 mil pessoas. E tem mais. Não falem de Vila Olímpica. Não falem de Vila Olímpica ainda. Certo. Por quê? Tem prioridade. O município tem prioridade. Educação, saúde, cultura. Cultura de Montes Claros que a gente não pode esquecer. Nós não temos um centro de convenções. Entendeu? Então, primeiro tem que cuidar da população, concordo. E depois no esporte, no futebol, a construção do estádio ele é fundamental para o soerguimento do futebol de Montes Claros, porque vai dar uma visibilidade imensa para a cidade. Você vê a cidade pequena aí, Novo Horizontino, se não me engano, é menos de 100 mil habitantes, Série A do Brasileiro está previsto. Grande chance de ir para a Série A do Brasileiro. É evidente que é no interior de São Paulo, são cidades que têm renda per capita alta, tudo bem, mas Montes Claros cresceu assustadoramente. O estádio, ele é fundamental. Acompanho desde 1970. Quando surgiu o estádio em Montes Claros, estava com 13 anos. Meu pai, com muita dificuldade, foi lá e comprou uma chuteira, entusiasmado. Não me esqueço desse detalhe. Meu pai comprou uma chuteira. Essa chuteira, eu joguei com ela até ela não calçar mais no meu pé. Eu fui crescendo e o pé apertado, mas eu gostava tanto dessa chuteira. Eu joguei com essa chuteira muito tempo. Eu molhava ela às vezes para ela afrouxar um pouquinho e eu consegui calçar ela, sinceramente. E aí o que aconteceu? Depois eu participei de tantas audiências, tantas reuniões públicas, tantas reuniões no próprio local lá. E todas essas reuniões, durante 1, 2 anos, 3 anos, suco, refrigerante, salgadinho, pão com salame. E eu, entrou de cara. Eu entrei de cara. Eu engordei e esse mocão não saiu até hoje. Foi verdade, eu contei essa história. Você engordou, tá esbelto agora. Tá esbelto. Nós fomos no Mocão, 2012, eu levei um padre lá. Falou, padre, eu confio muito em você na igreja, eu tenho muita fé, sou muito católico. Vamos rezar. Ele falou, vamos rezar lá. Aí ele viu aquele buraco, aquela matadeira, ele falou assim, ó, tem que rezar mais. Entendeu? Então é o seguinte, mas nós temos que ter fé, acreditar, vamos acreditar. Eu acredito nas pessoas. Eu tenho um detalhe, eu acredito muito nas pessoas. Sempre acreditei. E já fiz uma visita ao Mocão de novo, dei uma entrevista lá, está guardada essa entrevista. E assim, é uma necessidade. Muito bem. Bom, agora vamos falar sobre expectativa. Expectativa para realizações esportivas. O que você espera do esporte de Montes Claros? Como é que nós podemos pensar o esporte de Montes Claros nos próximos anos, na próxima década? Olha, é fundamental Montes Claros avançar mais na Praça Esporte para ela ser um celeiro de craque, como foi final dos anos 40, 50, 60 e 70. A Praça Esporte. Porque ali tem um espaço, é um espaço público. E você está investindo na saúde. Quando você investe no esporte, você está investindo na saúde, na educação, no esporte de alto rendimento. E o município, através dos bairros mais afastados,
Faz uma parceria com a Unimontes, faz uma parceria com a FUNORTE, faz uma parceria com as faculdades que tem professor de educação física, para investir naquela garotada lá. Coisa simples, um colete, uma bola, um apito. Faz uma parceria com vários professores de educação física aí disponíveis. Impressionante como antigamente nós tínhamos muito esporte e não tinha professor de educação física, tinha poucos. Hoje o que nós mais temos é professor de educação física e o esporte ainda aquém do que Montes Claros merece. Avançou muito, mas ainda está aquém. Está aquém. Então precisamos dessa... Políticas sociais, inicialmente. Políticas sociais. Entendeu? Políticas sociais para a gente mudar o comportamento também da juventude. Porque hoje a juventude está muito ligada à internet, eu concordo, não tem como voltar atrás. A internet veio para ficar e não tem segredo. Mas vamos investir no esporte, vamos investir na saúde, na educação, entendeu? Quantos espaços tem em Montes Claros aí? E às vezes fica obsoleto, entendeu? Incentivar a iniciativa privada como o ciclismo. Quando vai ter um evento do ciclismo, contribui com o espaço, com a segurança e com a ambulância. Coisa simples, é uma vez por ano. Uma vez por ano. E tem outras modalidades aí de handebol. Abraça essa causa também, que quando tiver um evento, ceder os espaços na arbitragem, também na arbitragem, segurança, entendeu? Karatê. Quantas vezes o Karatê promove aí e divulga Montes Claros com grande visibilidade, xadrez, entendeu? Então, assim, a participação do município, porque o município tem verba para isso, basta vontade política. E a primeira coisa, assim, é os vereadores trabalhar de forma coletiva. Pensar primeiro em Montes Claros, pensar no coletivo, entendeu? Porque dinheiro público é para investir na população. Todos nós sabemos disso, todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. Então, assim, é porque o esporte, a pasta do esporte, talvez, é a que tenha verba pequena. Fica difícil quem está lá promover alguma coisa e ficar correndo atrás de patrocínio. Fica dificílimo, não é fácil, entendeu? E outra, Montes Claros precisa urgente, a Liga Montes Claros de futebol, não adianta campeonato amador, campeonato rural ou campeonato vaziano, se não tiver a liga que é e filiar a Federação Mineira. Eu estive em Belo Horizonte analisando, pesquisando sobre essa liga. Eles falaram lá, ó, se não tiver a liga, é tudo informal e não tem credibilidade, não tem apoio da federação. Muito bem. Então tá aí o apelo, né? E também as sugestões, né, do nosso desportista para contribuir com o esporte em Montes Claros nos próximos anos. Denato, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer muito você pela participação aqui, né? E dizer que você está convidado para outras ocasiões a gente debater mais o esporte. Ô, Narnan, mais uma vez eu que agradeço. Eu sou até suspeito de falar, nossa amizade foi através do esporte. É verdade. Eu sempre falo, através do esporte, minhas grandes amizades. Através do eu bancário, as grandes amizades. Então é o seguinte, eu sempre falo que a amizade está acima de tudo. Para mim a amizade está acima de tudo. Então assim, eu torço para o próximo prefeito, ele reunia a bancada do esporte, pessoas que fazem esporte. Eu vi muitas reuniões com documento para passar para os prefeitáveis. O que é bom para o esporte? Escuta as pessoas que realmente são envolvidas com o esporte, conhecem a história do esporte. Entendeu? Isso aí é bom, não é para mim, não é para o prefeito, é para todos. Entendeu? É para um país melhor. É para um país melhor, para Montes Claros melhor ainda. Entendeu? Eu agradeço essa oportunidade e estou sempre à disposição. Muito bem. Nosso programa termina por aqui. A gente se encontra na próxima semana com um novo convidado para esse bate-papo aqui na TV Câmara. Muito obrigado ao carinho da sua audiência e até lá. Tchau.